Sabe aquela sensação, aquele orgulho que a gente sente da nossa cultura, da nossa língua, das nossas tradições? Já parou para pensar de onde vem isso? Pois é, essa conexão que parece invisível é uma das forças mais poderosas que existem. Ela pode construir nações inteiras, mas também pode começar guerras. Então, para a gente entender isso de verdade, a gente precisa mergulhar de cabeça numa ideia: o nacionalismo. Vamos desvendar o que ele significa, de onde ele veio e, o mais importante, por que até hoje ele continua moldando o nosso mundo, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Bora lá? Bom, vamos começar pelo básico, né? Afinal, o que é exatamente nacionalismo? Porque, olha, é muito comum a gente confundir isso com um simples orgulho de ser de um lugar. Mas a verdade é que a ideia é bem mais profunda e bem mais política. Olha só, o ponto-chave é o seguinte: o nacionalismo é, antes de tudo, um projeto. É a ideia de que um povo, um grupo de pessoas que compartilham uma cultura, uma língua, um território, tem o direito de se governar. Sabe, de criar as próprias leis, de tomar as próprias decisões. Resumindo em bom português, é a vontade de ser dono do próprio nariz. Mas espera aí, de onde surgiu essa ideia toda? Porque acredite, ela não existiu desde sempre. Então vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender como o nacionalismo nasceu e se espalhou pelo mundo, transformando completamente o mapa, sabe? Trocando impérios por nações. Então, a coisa toda começou a pegar fogo mesmo lá no finalzinho do século XVIII. Pensa na Revolução Francesa. Ali, a ideia de ser leal a um rei foi trocada pela lealdade a uma nação, formada por cidadãos. Foi uma virada de chave. Aí, no século XIX, vieram as guerras napoleônicas, as unificações da Itália, da Alemanha. Tudo isso foi consolidando o nacionalismo. E claro, aqui do nosso lado do oceano, na América Latina, essa foi a chama que acendeu os movimentos de independência, né? A luta para se livrar do controle europeu. E tem uma coisa bem curiosa nessa história toda, que é como os parceiros políticos do nacionalismo mudaram. Lá no comecinho, lutar por uma nação era quase a mesma coisa que lutar por liberdade. Então, nacionalismo e liberalismo andavam de mãos dadas, sabe? Hoje a história é outra. Essa aliança não é mais tão clara e muitas vezes eles estão até em lados opostos. Ok, agora é super importante a gente entender uma coisa. Não existe um nacionalismo, existem vários. Ele aparece de jeitos muito diferentes, dependendo da história e da cultura de cada lugar. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Apesar de ter vários tipos, algumas características estão sempre lá. São a base de tudo. Primeiro, uma identidade nacional forte, que vem da cultura, das tradições. Depois, a defesa da autodeterminação, ou seja, o direito de um povo decidir seu próprio rumo. Também tem a valorização dos símbolos nacionais, sabe, bandeira, hino e, claro, a defesa da soberania, do território. E é aqui que a gente vê como o conceito é diverso. Tem o nacionalismo cívico, que foca na cidadania e nas leis, não importa de onde a pessoa veio. Por outro lado, tem o étnico, que dá valor para as raízes, para os laços de sangue. Aí tem o religioso, que bota a religião como pilar da nação. Tem o liberal, que mistura soberania com liberdade individual. O inclusivo, que tenta unir grupos diferentes. E, por fim, o separatista, que é quando uma minoria quer formar seu próprio país. Aliás, essa briga entre o cívico e o étnico está no meio de um monte de debates hoje em dia, principalmente sobre migração e identidade. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que o nacionalismo é, vamos para uma parte igualmente importante: entender o que ele não é. Tem duas confusões muito, mas muito comuns por aí que a gente precisa desfazer para não misturar as coisas. A primeira, e talvez a mais crucial de todas, é: nacionalismo não é a mesma coisa que ultranacionalismo. Pensa assim, o nacionalismo pode ser democrático, pode ser sobre um povo querer se governar. Já o ultranacionalismo é o extremo, é o lado sombrio da força. Ele não só defende uma nação, ele prega que ela é superior às outras. É autoritário, excludente e, historicamente, a gente sabe que leva à intolerância e a conflitos terríveis. A outra confusão clássica é com o patriotismo. E aqui a diferença é até simples de entender. Patriotismo é um sentimento. Sabe, é aquele carinho, aquele orgulho que a gente tem pelo lugar onde nasceu. É afeto. Já o nacionalismo é um projeto político, uma ideologia. Tem um plano, tem objetivos, tem a defesa de interesses nacionais. Então, um está no campo do sentimento, o outro no da ação política. Certo. Já entendemos o que é, como nasceu e o que não é.
Mas e agora? Como fica o nacionalismo hoje em dia? Por que num mundo que parece cada vez mais conectado, globalizado, essa ideia parece estar voltando com tudo? Bem, para muitos especialistas, a chave para entender isso é uma palavra: globalização. Pensa comigo. Quando as fronteiras de economia e cultura ficam meio borradas, muita gente começa a sentir que suas tradições, seus empregos, sua identidade estão ameaçados. E aí o nacionalismo ressurge. Ele aparece como uma reação, sabe? Uma força de resistência para tentar proteger e reafirmar o que é local. E a gente vê isso acontecendo em todo canto. Desde governos que criam barreiras para proteger a economia local, o tal do protecionismo, até movimentos que lutam para preservar tradições culturais. A gente vê isso em movimentos separatistas que ainda estão super ativos, como lá na Catalunha, na Escócia. E nem precisa ir longe. Se a gente olhar para a nossa própria história aqui no Brasil, o nacionalismo foi a peça central de projetos de nação, como na era Vargas, por exemplo. No final das contas, acho que dá para resumir bem a coisa toda. O nacionalismo é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para construir uma identidade, um orgulho de pertencer a um lugar. Só que é uma ideia com muitas faces. Algumas delas são construtivas, mas outras, bom, a gente já viu que podem ser bem complicadas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem grande para pensar, né? Com tantos desafios globais que temos pela frente, será que essa busca pela identidade e pela soberania de cada nação vai acabar se tornando a principal força política do nosso futuro? É uma boa reflexão para a gente levar. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver no canal. Até a próxima!